Ei, olá a todos, como estão? Meu nome é Vitor, por sinal divino filosófico, e hoje vamos continuar a leitura do Kybalion, estudando o quarto princípio, o princípio da polaridade. Então vamos começar. Capítulo 10. A polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. O quarto grande princípio hermético, o princípio de polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos opostos, com muitos graus de diferença entre os dois extremos. Os velhos paradoxos, que ainda deixaram perplexa a mente dos homens, são explicados pelo conhecimento deste princípio. O homem também reconheceu muitas coisas semelhantes a este princípio e tentou exprimi-lo por estas máximas e aforismos. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Todas as verdades são meio falsas. Há dois lados em tudo. Todo verso tem seu reverso, etc. Os ensinos herméticos são com efeito que a diferença entre as coisas que se parecem diametralmente opostas é simplesmente questão de graus. Eles ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada pelo conhecimento deste princípio de polaridade. Os instrutores dizem que os exemplos deste princípio podem ser dados a qualquer pessoa e, por meio de uma examinação da natureza real das coisas, eles conhecem porque afirmam que o espírito é a matéria. São simplesmente dois polos da mesma coisa. O espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, sendo os planos intermediários simplesmente graus de vibração. Eles afirmam que o todo e o muito são a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente questão de grau de manifestação mental. Assim, a lei e as leis são os dois polos de uma coisa só, do mesmo modo que o princípio e os princípios, a mente infinita e a mente finita. Então, passando ao plano físico, eles explicam o princípio dizendo que o calor e o frio são idênticos em natureza, as diferenças sendo simplesmente questão de graus. O termômetro marca diversos graus de temperatura, chamando-se o polo mais baixo frio e o mais elevado calor. Entre estes dois polos estão muitos graus de calor ou frio. Chamai-os qualquer dos dois que não cometereis um erro. O mais elevado dos dois graus é sempre o mais quente, enquanto que o mais baixo é sempre o mais frio. Não há demarcação absoluta. Tudo é questão de grau. Não há lugar no termômetro em que cessa o calor e começa o frio. Isso é questão de vibrações mais elevadas ou menos elevadas. Mesmo os termos alto e baixo, inferiores e superiores, que somos obrigados a usar, são unicamente polos da mesma coisa. Os termos são relativos, assim como o Oriente e o Ocidente. Viajai ao redor do mundo e na direção do Oriente, e chegarás a um ponto que é chamado Ocidente, ao vosso ponto de partida. E voltareis deste ponto oriental. Viajai para o norte, e parece-vos a viajar no sul, ou vice-versa. A luz e a obscuridade são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. A escala musical é a mesma coisa. Vibrando do ponto Dó, movei-o para cima até que encontrais outro ponto Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você chega de novo no Dó. E assim por diante, a diferença entre as duas extremidades de cada da corda sendo a mesma, com muitos graus entre os dois extremos.
A escala das cores é a mesma, pois que as mais elevadas e as mais baixas vibrações são simplesmente diferença entre o violeta superior e o vermelho inferior. O grande e o pequeno são relativos, assim também o ruído e o silêncio, o duro e o flexível. Tais são o agudo e o liso, o positivo e o negativo. São dois polos da mesma coisa, com muitos graus entre eles. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala bem e a outra mal. Uma coisa é menos boa que a coisa mais elevada na escala, mas essa coisa menos boa, por sua vez, é mais boa que a coisa imediatamente inferior a ela, e assim por diante, ou mais ou menos sendo regulado pela posição na escala. E assim é o plano mental. O amor e o ódio são geralmente considerados como sendo coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes, irreconciliáveis. Mas aplicamos o princípio de polaridade e supomos que não há coisa de amor absoluto ou ódio absoluto, como distintos um do outro. Ambos são simplesmente termos aplicados aos dois polos da mesma coisa. Começando num ponto da escala, encontramos mais amor ou menos ódio. Conforme subirmos na escala, e mais ódio e menos amor, conforme descermos na escala. Sendo verdade que não há matéria de cujo ponto superior ou inferior possamos admirar. Há graus de amor e de ódio. E há um ponto médio, em que o semelhante e o dissemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil fazer a distinção entre eles. A coragem e o medo seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em toda parte. Onde encontrardes uma coisa, encontrará seu oposto, os dois polos. E é este fato que habilita o hermetista a transmutar um estado mental em outro, conforme as linhas de polarização. As coisas pertencem a diferentes classes. Não podem ser transmutadas em uma outra, mas as coisas da mesma classe podem ser transmutadas. Isto é, podem ter a sua polaridade mudada. Assim, o amor pode ser oeste ou leste, vermelho ou violeta, mas pode se tornar imediatamente em ódio, e do mesmo modo o ódio pode ser transformado em amor, pela mudança da polaridade. A coragem pode ser mudada em medo, e vice-versa. As coisas duras podem ficar moles, as coisas aguadas podem ficar lisas, agudas. As coisas frias podem ficar quentes, e assim por diante. A transmutação sendo sempre entre coisas da mesma natureza, porém de graus diferentes. Tomemos o caso de um homem medroso. Elevando as suas vibrações mentais na linha do medo e da coragem, pode chegar a possuir maior grau, e coragem e intrepidez é de igual modo um homem preguiçoso pode mudar-se em um indivíduo ativo e energético simplesmente pela polarização na direção da qualidade que ele deseja. O estudante que está familiarizado com o processo pelos quais as diversas escolas da ciência mental, etc., produzem modificações nos estados mentais dos que empregam os seus ensinos, poderá não compreender o princípio que opera essas mudanças. Contudo, quanto o princípio de polaridade é compreendido, ele vê que as mudanças mentais são ocasionadas por uma mudança de polaridade, uma descida na mesma escala. O assunto é facilmente compreendido. A mudança não é de natureza de uma transmutação de uma coisa em outra coisa, inteiramente diferente, mas é simplesmente uma mudança de grau nas mesmas coisas, uma diferença muito importante. Por exemplo, tomando uma analogia do plano físico, é impossível mudar o calor em agudeza, ruído, altura, mas o calor pode ser transmutado em frio, simplesmente pela diminuição das vibrações. Da mesma forma, o ódio e o amor são mutuamente transmutáveis, assim também o medo e a coragem. Mas o medo não pode ser mudado em amor, nem a coragem em medo. Nem a coragem em amor.
Os estados mentais pertencem a inúmeras classes. Cada classe tem dois polos, entre os quais a transmutação é possível. O estudante reconhecerá facilmente que nos estados mentais, bem como nos fenômenos do plano físico, os dois polos podem ser classificados como positivo e negativo, respectivamente. Assim, o amor é positivo para o ódio, a coragem para o medo, a atividade para a indolência, etc. E também pode-se dizer ainda que, aos que não estão familiarizados com o princípio de vibração, o polo positivo parece ser de um grau mais elevado que o polo negativo, e dominá-lo imediatamente. A tendência da natureza é na direção da atividade dominante do polo positivo. Para acrescentar mais alguma coisa à mudança dos polos dos próprios estados mentais de cada um pela operação da arte de polarização, os fenômenos da influência mental, nas suas diversas fases, nos mostram que este princípio pode estender-se até o fenômeno da influência de uma mente sobre a outra, de que muito se tem escrito nos últimos anos. Quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que estes estados mentais são produzidos pela indução de outro, então se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração, ou a polarização de um certo estado mental pode ser comunicado a outra pessoa, e assim se muda a sua polaridade nesta classe de estados mentais. É conforme este princípio que os resultados de muitos tratamentos mentais são obtidos. Por exemplo, uma pessoa é triste, melancólica, cheia de medo. Um cientista mental adestrado pela sua própria vontade, a sua mente, a desejada vibração, obtém a desejada polarização no seu próprio caso. Então produz um estado mental semelhante no outro por indução. O resultado sendo que as vibrações são elevadas e as pessoas polarizadas no lado positivo da escala em vez do lado negativo, transmutadas em o seu medo e outras emoções negativas são coragem e nos estados mentais positivos similares. Um pequeno estudo mostrar-vos que essas mudanças mentais são quase todas de conformidade com a linha de polarização, a mudança sendo de grau e não de espécie. O conhecimento da existência desse grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor os seus próprios estados mentais e os das outras pessoas. Ele verá que estes estados são todos questões de grau, e vendo assim, ele poderá elevar ou abaixar a vibração à vontade, mudar os seus polos mentais em vez de ser o seu servo ou escravo. E por este conhecimento poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes, e pelo método apropriado mudar a polaridade quando desejar. Aconselhamos todos os estudantes a familiarizar-se a este princípio de polaridade, porque uma exata compreensão do mesmo esclarecerá muitos assuntos difíceis. Eu quero dar continuidade aqui, lendo outro capítulo. Capítulo 6. O paradoxo divino. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir as suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei contra as leis, superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável, e deste modo triunfa. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre, o Kybalion. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio de polaridade, que se manifesta quando o todo começa a criar.
é necessário prestar atenção porque isso estabelece diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Enquanto que para o todo infinito, o universo, as suas leis, as suas forças e a sua vida e os seus fenômenos são como pensamentos presentes no estado de meditação ou sonho, para tudo que é finito, o universo deve ser considerado como real, e a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele de modo a concordar com o preceito da verdade superior, cada qual concordando com o seu próprio plano e suas leis. Se o todo imaginasse que o universo era a verdadeira realidade, desgraçado do universo, porque ele não poderia subir do inferior ao superior, que é a deificação. Então o universo ficaria fixo e o progresso seria impossível. Se o homem, devido à falsa sabedoria, considerar as ações, vidas e pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então ele o faz tão conveniente para si e, como um dormidor que está passeando, tropeça sempre num círculo vicioso, sem fazer progresso algum, sendo, por fim, despertado por uma queda terrível, proveniente das leis naturais que ele ignorava. Conservar sempre a vossa mente nas estrelas, mas deixai os vossos olhos verem os vossos passos para não cairdes na lama, por causa da vossa contemplação de cima. Lembrai-vos do paradoxo divino, que ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Lembrai-vos sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Tomai cuidado com as meias-verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como lei do paradoxo é um aspecto do princípio de polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento de paradoxos na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão. E as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia, e que causam muitas ideias e ações contrárias ao que é geralmente conhecido como senso comum. Nós, previamente, a todos os estudantes que fiquem certos de compreender o paradoxo divino do absoluto e do relativo, para não ficarem atolados na lama da meia-verdade. E para este fim que foi escrita esta lição particular. Aprendei-a bem. O primeiro pensamento que o homem pensador tem, depois que ele compreende bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo que ele contém é mera ilusão e realidade, ideia, contra a qual seus instintos se revoltam. Contudo, esta, como todas as outras grandes verdades, pode ser considerada sob os pontos de vista absoluto e relativo. Sob o ponto de vista absoluto, o universo, comparado com o todo em si, é de natureza, de uma ilusão, de um sonho, de uma fantasmagoria. Sempre reconhecemos-lo em nossas vistas ordinárias, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório, que vai e vem, nasce e morre, por causa do elemento da impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade. Ideia esta que está em relação com a de um universo criado, ao passo que contrasta com a ideia do todo. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos, todos são concordes sobre este ponto, que é fundado em todas as formas de ideias filosóficas e religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas metafísicas e teológicas. Assim, as doutrinas herméticas não ensinam a insubstancialidade do universo com as palavras mais altissonas do que as que vos são familiares. Mas, apesar disso, seu modo de encarar o assunto parecerá uma coisa mais assustadora. Uma coisa que tem um princípio e um fim pode ser considerada em certo sentido como irreal e não verdadeira, conforme todas as escolas de pensamento e o universo está sob essa lei. No ponto absoluto de vista,
nada há real a não ser o todo, que não pode ser realmente explicado. Ou o universo é criado da matéria, ou é uma criação mental do modo do todo. Ele é insubstancial, não duradouro, uma coisa de tempo, espaço e mobilidade. É necessário compreender cabalmente isto, antes de passardes a examinar as concepções herméticas sobre a natureza mental do universo. Examinai cada uma das outras concepções e verá que elas não são verdadeiras. Mas o ponto de vista absoluto mostra um só lado do panorama. O outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como sendo as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem a compreende. Assim, ao passo que, para o todo universal, é irreal, para o todo, o universo é irreal e ilusório, um simples sonho ou resultado de meditação, para as mentes finitas que fazem parte deste mesmo universo e observam através das suas faculdades, ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e os fenômenos do universo de modo como estes se apresentam às nossas faculdades. Lembramos que não somos o todo. Para dar um exemplo familiar, todos reconhecemos que a matéria existe para os nossos sentidos. Estaríamos errados, a mente finita, se o não reconhecemos. Mas, sempre, a nossa mente finita compreende a afirmação científica que, falando cientificamente, não há nada mais há do que a matéria. Aquilo que chamamos matéria é considerado como sendo simplesmente uma agregação de átomos, os quais são um grupo de unidades de força chamado elétrons ou íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Batemos numa pedra e sentimos o baque. Parece ser uma coisa real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas lembramos-nos que o nosso pé que sente o baque também é matéria e, portanto, é constituído de elétrons, porque essa matéria também é nosso cérebro. Por melhor dizer, se não fosse por causa da nossa mente, absolutamente não poderíamos reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, quando ele tanto esforça para produzir na tela ou no mármore, parece verdadeiramente real para ele? Assim se produzem os caracteres na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros os possam reconhecer. E se isto é verdade no caso de nossa mente finita, qual não será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Amigos, para os mortais este universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único que sempre podemos conhecer, ainda que subamos no plano e planos cada vez mais elevados. Para conhecê-lo de outro modo, pela experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que quanto mais alto nos elevamos na escada, alcançamos as proximidades da mente do Pai. As coisas mais visíveis tomam a natureza ilusória das coisas finitas. Mas antes que o todo nos retire em si, a visão atual não desaparece. Assim, não devemos viver acima das formas da ilusão. Desde que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender as suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obter melhor resultado no nosso progresso através da vida, ao caminharmos de um plano a outro plano de existência. As leis do universo não são as pequenas leis férreas, por causa da sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é limitado por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real. Em grau relativo está a mesma realidade que é revestida na natureza do todo. Não fiquemos, pois, incertos e atemorizados
Somos todos firmemente contidos na mente infinita do todo, e nada nos pode prejudicar e nos intimidar. Não há força fora do todo para agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Há um modo de conforto e tranquilidade nesta realização depois de atingida. Então, calmos e tranquilos, repousaremos embalados no berço do abismo, ficando sem perigo no seio do oceano da mente infinita, que é o todo. No todo, moveremos, viveremos e teremos nossa existência. A matéria não é para nós a matéria inferior, enquanto vivemos no plano da matéria. Apesar de sabermos que é simplesmente uma agregação de elétrons ou partículas de força que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação dos átomos, os átomos vibram e giram formando moléculas, que por sua vez formam as grandes massas da matéria. A matéria não é para nós a matéria inferior, quando prosseguimos nas investigações mais elevadas e aprendemos os preceitos herméticos que a força, da qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo. E assim no universo, tudo é simplesmente mental na sua natureza. Enquanto no plano da matéria podemos reconhecer os seus fenômenos, podemos examiná-la, como fazem todos os mestres de graus mais ou menos elevados. Mas fazemos-las aplicando as forças superiores. Cometermos uma loucura pretendendo negar a existência da matéria no aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós. Devemos fazer, mas não devemos ignorar que ela existe em seus aspectos relativos, ao menos enquanto no seu plano. As leis da natureza não são menos constantes ou efetivas, como sabemos-lo, apesar de serem simplesmente criações mentais. Elas estão em muitos efeitos dos diversos planos. Dominamos as leis inferiores, aplicando-lhes as que lhes são superiores, e somente deste modo. Mas não podemos escapar da lei e ficar inteiramente fora dela. Nada, senão o todo, pode escapar da lei. E isto é porque o todo é a própria lei, de qual todas as leis procedem. Os mais adiantados mestres podem adquirir os poderes usualmente atribuídos aos deuses do homem, e há inúmeras ordens de entes, na grande hierarquia da vida, cuja existência e poderes excedem mesmo os mais elevados mestres entre os homens. Há um grau imaginário para os mortais. Contudo, os mais elevados dos mestres e o ente mais elevado devem curvar-se à lei e ser como nada diante do todo. De modo que, se os mesmos estes entes, cujos poderes excedem os atributos pelos homens aos seus deuses, estão subordinados à lei, imaginai qual não será a presunção do homem mortal da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade que as leis são da natureza mental e simplesmente criações mentais do todo. Estas leis que o todo destinou para governar as leis não podem ser desafiadas nem arguidas. Enquanto durar o universo, elas durarão, porque o universo só existe pela virtude destas leis, que formam o seu vigamento e que ao mesmo tempo o mantêm. O princípio hermético do mentalismo, explicando a verdadeira natureza do universo por meio do princípio que tudo é mental, não muda concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os ensinamentos herméticos. Estes últimos ensinam que a natureza do universo é mental, ao passo que a ciência moderna diz que ele é material, ou, ultimamente, que ele é energia, em última análise. Os preceitos herméticos não caem no erro de combater os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirma que a existência de unia, energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição das operações das leis naturais que foram promulgadas até agora, e eles creem que Spencer foi uma da reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito milhares de anos antes e que, por último, se tinha encarnado como Heráclito, filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo.
E eles consideram esta ideia da energia infinita e eterna como partindo diretamente da linha de preceitos herméticos, sempre com o acréscimo da sua própria doutrina, que é esta energia de Spencer, e a energia da mente do todo. Com a chave mestra da filosofia hermética, o estudante poderá abrir várias portas das mais elevadas concepções filosóficas do grande filósofo inglês, cuja obra manifesta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. A sua doutrina a respeito da elevação, da evolução e do ritmo está na mais perfeita concordância com os preceitos herméticos do princípio do ritmo. Assim, os estudantes do hermetismo não devem desprezar qualquer destes pontos de vista científicos a respeito do universo. Todos devem ser interrogados para se concluir e compreender o princípio oculto, que o todo é mente, o universo é mental e criado na mente do todo. Eles creem que os outros 6 dos 7 princípios se adaptarão a esta doutrina científica e servirão para esclarecê-la. Não há que admirar ao encontrarmos a influência do pensamento hermetiva nos primitivos filósofos da Grécia, em cujas ideias fundamentais se baseavam em grande parte nas teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, do mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas. Mas a ciência se dirige gradualmente para o lado dos hermetistas, nas suas apalpadelas no meio da escuridão, para encontrar um caminho de saída do labirinto, em que vaga suas pesquisas pela realidade. O fim desta lição é gravar na mente dos nossos estudantes a verdade, que para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, seus fenômenos, são justamente reais, que é o mesmo homem está incluído nelas, de modo que poderiam estar sob a hipótese de materialismo ou energismo. Sob qualquer hipótese, o universo, no seu aspecto exterior, é mutável e transitório, e por isso, sem substancialidade e realidade. Mas, notai o outro polo da verdade. Sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Há sempre esta diferença entre as diversas hipóteses, que sob os velhos pontos de vista, o poder mental era ignorado com a força natural, ao passo que sob o mentalismo ele se torna uma grande força natural. Essa diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem este princípio, as leis que deles resultam, as suas práticas. De modo que todos os estudantes devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que deles resultam. Mas não devem cair na tentação que, como diz o Carbailon, domina os falsos sábios e os deixa hipnotizados pela aparente realidade das coisas, tendo como consequência eles andarem para trás como desvairados, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho e a vida do homem, sendo o seu fim quebrarem-se contra as rochas e despedaçarem por elementos por causa da sua loucura. Em primeiro lugar, vem o exemplo do sábio, que a mesma autoridade estabelece do modo seguinte: ele emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transmuta o que é desagradável no que é agradável, e deste modo triunfa. Seguindo a autoridade, combatemos também a falsa sabedoria, que é uma loucura, que ignora a verdade. O domínio não consiste em visões e sonhos anormais, em vida e imaginação fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Lembrai-vos sempre, estudantes, que a transmutação não é uma presunçosa denegação, mas sim a arma ofensiva do mestre. As citações acima são do Carbailon e são dignas de serem conservadas nas memórias dos estudantes. Nós não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, enquanto relativo, é real quanto as nossas vidas e ações são interessadas. A nossa ocupação no universo não é negar a sua existência, mas sim viver, empregando as leis para nos elementos de inferior ao superior,
fazendo o melhor que podemos sob as circunstâncias que aparecem cada dia, e vivendo tanto quanto é possível para as nossas ideias elevadas e os nossos ideais. O verdadeiro fim da vida não é conhecido pelo homem neste plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição dizem-nos que não cometeríamos erro vivendo do modo melhor que pudermos, e segundo a tendência universal do mesmo ponto, apesar das aparentes evidências ao contrário. Todos estamos no caminho, e a estrada conduz sempre para cima, deixando muitos lugares atrás. Lede a mensagem do Caibailon e segui o exemplo do sábio, fugindo do erro do falso sábio, que parece por causa da sua loucura. Muito bem, gente. Aqui foi uma leitura aqui do quarto princípio da polaridade, né? É muito interessante saber, entender, né, que as coisas são de diferentes graus, né? Mas tudo é polaridade. Então, o exemplo do amor e do ódio é bem bacana, né? Então, por exemplo, se você odeia uma pessoa, você pode chegar a amar ela através da vibração, ou vice-versa também, né? E que existem escalas de ódio, escalas de amor, assim como existem escalas de frio, escalas de calor. Mas onde começa o frio, onde começa o calor, na verdade? Isso também é relativo. Então esse princípio da polaridade é muito interessante, porque é aí que vamos trabalhar em cima do princípio da vibração, podendo alterar as situações que estão em nossa vida, né? Através da vontade da vibração. E podemos também curar as pessoas e mudar os estados mentais das pessoas, né? Transformando medo em coragem, ódio em amor. Enfim, muito bonito. E depois também a gente estudou um pouco aqui do paradoxo divino, né? Que a realidade é que a mente, o mundo é mental, estamos vivendo na mente do todo, né? E que o todo é que criou as leis, e não existe nada acima disso. Mas mesmo sabendo que a gente está num universo mental, não podemos ignorar a realidade das leis naturais, das leis do universo, das leis físicas, né? Como a gravidade e tudo mais. Porquanto que esses fenômenos naturais estão subordinados às leis, né, que o todo criou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do princípio da polaridade. No próximo vídeo, no próximo podcast, vamos falar sobre o princípio de ritmo. Então um abraço para todos aí, muita luz, continuem estudando, até mais, tchau, tchau.